9 países possuem armas nucleares. Mais de 2.000 dessas armas estão em alerta e prontas para serem lançadas a qualquer momento. Cada uma pode causar danos catastróficos onde cair. Com guerra ativa na Europa e tensões crescendo em outras regiões, a ameaça nuclear nunca pareceu tão próxima. E ela pode até mesmo estourar em 2026. Se isso acontecer, há 2 maneiras pelas quais isso pode ocorrer. Uma arma nuclear pode ser lançada de forma intencional ou acidental. Das 2 opções, a última é, sem dúvida, mais propensa a lançar uma bomba nuclear intencionalmente. Uma nação só faria isso se achasse ser sua única opção. Eles precisariam estar em uma situação extremamente grave ou desesperadora, sabendo que sua decisão poderia ter consequências duradouras e de grande alcance, não só para o país-alvo, mas também para si mesmos e para o mundo. Haveria inúmeros obstáculos a superar, ameaças de retaliação de outras nações, líderes mundiais implorando pela diminuição das tensões e riscos de condenação e isolamento internacional, sem falar na enorme e indiscriminada perda de vidas causada pela própria explosão. No entanto, para acionar uma bomba nuclear acidentalmente, basta um erro de julgamento, cálculo ou engano. Até mesmo uma falha aleatória e inesperada no computador ou um erro técnico poderia desencadear um lançamento nuclear, fazendo cidades e países serem consumidos pelas chamas sem qualquer motivo justificável. Embora pareça absurdo imaginar uma arma tão mortal sendo disparada acidentalmente, isso quase já ocorreu várias vezes no passado. Em fevereiro de 2009, por exemplo, 2 submarinos, o francês Le Triomphant e o britânico Her Majesty's Ship Vanguard, submarino lançador de mísseis balísticos, estavam realizando patrulhas de rotina no Oceano Atlântico. Ambos tinham mísseis nucleares a bordo e nenhum deles sabia da presença do outro. Isso deveria ter sido um problema. O Atlântico é o 2º maior oceano do mundo. Os 2 submarinos tinham cerca de 40 milhões de milhas quadradas de oceano aberto para operar. As chances de eles se aproximarem, muito menos colidirem, eram quase nulas. Foi exatamente isso que ocorreu. Os submarinos atuais são extremamente silenciosos graças à tecnologia avançada e propulsão super silenciosa, permitindo que se movam nas profundezas sem serem detectados. A tripulação de cada submarino não sabia da presença do outro, segundo um ministro da Defesa francês sobre o evento. Eles são mais silenciosos que um camarão. Então, em um exemplo perfeito de um acidente bizarro envolvendo armas nucleares, os 2 submarinos colidiram um com o outro, e havia várias formas de a situação ter ficado muito pior rapidamente. Primeiramente, se os submarinos estivessem viajando em alta velocidade naquele momento, a colisão poderia ter sido bastante grave. Grandes danos poderiam ter atingido as embarcações e as armas nucleares a bordo. Tripulantes poderiam ter morrido enquanto um ou ambos os submarinos afundavam e desapareciam para sempre. E como os submarinos são tão furtivos e silenciosos, os comandantes na base ou em terra firme poderiam não ter ideia do que realmente aconteceu. Eles poderiam chegar à conclusão lógica de que o submarino havia sido atacado por uma força inimiga. Nesse caso, as marinhas francesa ou britânica poderiam temer que forças russas ou chinesas tivessem afundado seu submarino. É muito fácil imaginar como esse tipo de situação poderia se transformar em algo muito pior, com escalada e retaliação sendo opções claras na mesa. Uma guerra inteira poderia ter estourado baseada apenas em um acidente e em mal-entendidos subsequentes. Felizmente, não foi isso que aconteceu. Os 2 submarinos estavam em baixa velocidade na colisão, causando apenas danos moderados. Nenhum tripulante foi ferido ou morto, e reatores e armas ficaram seguros e intactos. Ambos os países sofreram apenas um leve constrangimento pelo fato de o incidente ter ocorrido. Ambos também estavam bastante ansiosos para minimizar e seguir em frente com o que havia acontecido, embora muitos jornalistas e políticos tivessem perguntas sobre como a colisão havia ocorrido. O político escocês Angus Robertson, por exemplo, declarou ao Ministério da Defesa: "O ministro da Defesa precisa explicar como é possível que um submarino carregando armas de destruição em massa colida com outro submarino carregando armas de destruição em massa, no meio do 2º maior oceano." Nick Harvey, já o porta-voz de defesa dos liberal-democratas, comentou: "Embora a frota nuclear britânica tenha um bom histórico de segurança, se algum dia houvesse uma explosão, seria uma explosão muito grande. O público confia esse equipamento ao governo, certo de que todas as precauções possíveis estão sendo tomadas.
Havia muitos elementos surpreendentes nesse incidente. Talvez o mais chocante seja que não foi a primeira colisão entre dois submarinos nucleares. Na verdade, nem foi a segunda vez. Em março de 1993, o submarino americano United States Ship Grayling operava na península de Kola, Rússia, quando colidiu com o submarino russo Novomoskovsk, da classe Delta IV. O submarino russo carregava 16 mísseis balísticos, totalizando cerca de 64 ogivas nucleares. Ele sofreu uma grande amassado no casco externo, mas nenhum outro dano foi registrado. O submarino dos Estados Unidos da América ficou na área após a colisão para garantir que o russo não estivesse muito danificado ou em risco de afundar. Ambos os navios voltaram aos portos de origem e os países divulgaram comunicados sobre o evento, observados por autoridades russas. O alto comando da frota russa expressa grande preocupação com o recente incidente de manobras perigosas de submarinos estrangeiros em áreas de treinamento. É essencial notar os baixos níveis de responsabilidade e prontidão de capitães e tripulações de submarinos estrangeiros em missões de observação. O Pentágono, por sua vez, expressou o pesar dos Estados Unidos pelo incidente e anunciou uma investigação completa. Um ano antes, outro incidente parecido ocorreu, também com um submarino dos Estados Unidos. Um modelo da classe Los Angeles colidiu com um submarino de ataque russo da classe Sierra, a uma curta distância do porto naval de Murmansk, no noroeste da Rússia. Na Segunda Guerra Fria, ocorreram diversos casos de submarinos colidindo, principalmente envolvendo soviéticos e americanos como principais culpados e vítimas. O motivo para isso é, na verdade, bastante simples. Os submarinos de ataque dos Estados Unidos da América historicamente passaram muito tempo caçando pelos mares para rastrear os submarinos estratégicos da Rússia, sabendo onde eles estão e o que fazem. Submarinos russos também buscam frequentemente os de nações da OTAN, como Estados Unidos da América, Reino Unido e França. Colisões entre submarinos deveriam ser raras, dada a imensidão dos oceanos onde operam. Como eles sempre se rastreiam e se movem silenciosamente, o que parece improvável quase se torna inevitável. Embora não haja relatos de novas colisões desde 2009, não é impossível imaginar que algo semelhante possa ocorrer novamente. Se isso ocorresse em 2026 com tanta tensão entre Estados Unidos da América, Rússia, Europa e China, seria impossível prever o que viria a seguir. Colisões incomuns de submarinos não são os únicos acidentes que podem causar uma guerra nuclear. Os países também podem naturalmente se sentir ameaçados se um míssil perdido entrar em seu território. Em um estado de pânico e confusão, eles poderiam decidir que a retaliação imediata é a única opção viável, iniciando uma guerra que não tinha motivo para começar em primeiro lugar. Isso é ainda mais provável quando as nações já têm um histórico difícil, como Índia e Paquistão, 2 dos 9 países com armas nucleares. Hoje, em 9 de março de 2022, às 18h43, radares do Paquistão detectaram um míssil de cruzeiro BrahMos da Índia voando perto da fronteira internacional entre os dois países. Alguns minutos depois, o míssil cruzou a fronteira e entrou no espaço aéreo do Paquistão, onde continuou por mais 3 minutos e 44 segundos. Percorreu 124 quilômetros além da fronteira até parar no estacionamento de um hotel nos arredores de Mianchanu. À primeira vista, isso parecia um incidente grave e que mudaria o jogo. Um país com armas nucleares lançou um míssil sem aviso contra seu vizinho, também nuclear. Ninguém sabia o que ocorria, mas o Paquistão não podia apenas esperar para ver a reação da Índia. Alerta máximo nas fronteiras e bases, preparou-se para possível conflito. A Índia, por sua vez, permaneceu suspeitosamente em silêncio sobre o que havia acontecido, sem declarações ou comunicações para explicar suas ações. Isso deixou a situação mais tensa, parecendo que algo pior poderia explodir a qualquer momento. Imagens e vídeos do acidente logo se espalharam nas redes sociais. O Paquistão realizou uma coletiva para comentar o incidente e exigir explicações imediatas da Índia. Foi um ataque intencional ou um acidente? E por que as autoridades indianas não comentavam? O número de perguntas aumentava a cada minuto, com pouquíssimas respostas surgindo. A Índia demorou 2 dias para fazer uma declaração pública. Em 9 de março, durante manutenção de rotina, uma falha técnica causou o disparo acidental de um míssil.
O governo da Índia tratou o caso com seriedade e ordenou uma investigação de alto nível. Semanas depois, a Índia revisou a declaração e mudou a explicação de erro técnico para humano. O disparo acidental foi causado por erro humano, segundo a investigação até agora. Possíveis falhas ocorreram com um capitão de grupo e outras pessoas. O mundo só conheceria a verdade 2 anos depois. Em março de 2024, um tribunal indiano revelou detalhes surpreendentes do evento. Um alto oficial da Força Aérea Indiana visitou uma base para assistir a um teste de lançamento de míssil. O míssil não deveria ser lançado, apenas demonstrar os passos e procedimentos prévios ao possível lançamento. Infelizmente, a equipe não desativou os conectores de combate do míssil, o que levou ao seu disparo acidental. Felizmente, como nos outros incidentes, esse evento não se agravou, mas é fácil ver como isso poderia ter ocorrido. Isso ocorreu durante um período em que as relações entre Índia e Paquistão haviam melhorado até certo ponto, e os países não estavam envolvidos ativamente em nenhum tipo de conflito naquele momento. Porém, se isso tivesse ocorrido apenas alguns anos depois, em 2025, quando as tensões entre Índia e Paquistão aumentaram de verdade. Após o assassinato de 25 turistas indianos na Caxemira, o Paquistão talvez não quisesse esperar uma explicação oficial. E embora muitos possam supor que lançamentos acidentais de mísseis, assim como colisões de submarinos, são ocorrências raras que quase nunca acontecem, as estatísticas reais podem surpreender você. Mísseis acidentalmente lançados em treinamentos, algo preocupantemente frequente. E muitos mísseis, apesar da precisão relatada. E sistemas de navegação de ponta podem falhar em encontrar seus alvos ou acabar em lugares onde nunca deveriam estar. Em novembro de 2022, um míssil desgovernado cruzou da Ucrânia para a Polônia e atingiu uma instalação de grãos, matando 2 civis. Presumia-se que o míssil era russo, pois a Rússia bombardeia a Ucrânia com frequência. Porém, descobriu-se que era um míssil de defesa aérea ucraniano, lançado contra um ataque russo, que saiu totalmente de rota. Mísseis de alvo não são as únicas tecnologias militares que podem falhar em funcionar como pretendido. Isso também vale para sistemas de alerta precoce nuclear, feitos para avisar países se outra nação lançar mísseis contra eles. Na época da Guerra Fria, os Estados Unidos da América e a União Soviética tinham inúmeras armas nucleares prontas para serem lançadas a qualquer momento. Ambos temiam um ataque inimigo e precisavam responder imediatamente, garantindo a destruição mútua assegurada. Para evitar surpresas, os Estados Unidos da América instalaram um sistema de alerta precoce em 1960. Em 16 anos de uso, o sistema gerou 6 falsos alarmes de ataque iminente, em média 1 a cada 2 anos. E ficou ainda pior em 1979 e 1980, quando mais 5 alarmes completamente falsos foram emitidos, com vários quase levando ao início de uma guerra nuclear total. Às 8h50 de 9 de novembro de 1979, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte enfrentou seu maior pesadelo. O alerta precoce deles indicava que muitos mísseis soviéticos estavam a caminho para destruir o comando dos Estados Unidos da América e suas forças nucleares. O alerta aumentou rapidamente e as equipes dos B-52 foram orientadas a se preparar e aguardar novas ordens. A força de mísseis Minuteman ficou em alerta baixo e o E-4B Nightwatch, chamado Avião do Juízo Final, foi acionado como posto de comando aéreo para o secretário de Defesa. Por um curto período, os Estados Unidos se prepararam para uma guerra nuclear. 6 minutos depois, os alertas foram cancelados ao confirmarem que não havia mísseis soviéticos nos céus. Depois, descobriu-se que alguém inseriu por engano uma fita de exercício realista no sistema de alerta ao vivo do quartel-general do NORAD. Fazia as equipes acreditarem em um ataque iminente, quando na verdade não havia ameaça. Em 15 de março de 1980, ocorreu um incidente semelhante. Os sistemas de alerta precoce detectaram outra salva de mísseis soviéticos a caminho do Alasca e do Canadá. Mais uma vez, isso se provou ser outro falso alarme. Novamente, em maio daquele ano, o sistema pareceu detectar mais de 2.000 mísseis soviéticos rumo à América. Segundos depois, as telas se limparam e o pânico acabou. Um mês depois, mais 2 mísseis soviéticos foram detectados.
Pouco depois, o visor exibiu mais de 200 mísseis e, em seguida, mais de 2.000. O presidente Jimmy Carter foi contatado e as tripulações dos bombardeiros receberam ordem para ligar os motores. Até o assessor de segurança do presidente foi informado, sem dúvidas, sobre um ataque nuclear em andamento. Essa situação aterrorizante durou pouco mais de meia hora até que, novamente, as autoridades perceberam que não havia mísseis a caminho do espaço aéreo americano. 3 dias depois, outro alarme falso ocorreu, dizendo que 2.000 mísseis soviéticos estavam indo para as costas dos Estados Unidos da América. As equipes de bombardeiros correram, os motores foram ligados, alarmes soaram, mas menos de 20 minutos depois, os painéis de alerta precoce estavam limpos. Novamente, constatou-se que poucos desses alarmes falsos foram causados por um chip de computador defeituoso. O defeito causou os incidentes de 3 e 6 de junho de 1980. O sistema passou a inserir aleatoriamente o número 2 em uma exibição de tempo de paz alerta aérea avançada, causando leituras falsas de 20, 200 ou até 2.000 mísseis inimigos. Outros alertas falsos tiveram causas distintas. O incidente de novembro de 1979 ocorreu por uma fita de treinamento carregada por engano, enquanto os alertas de março de 1980 e outubro de 1979 foram causados por erros de radar que confundiram corpos de foguetes ou trajetórias com lançamentos reais de mísseis. Mesmo hoje, com tecnologias muito mais avançadas e sistemas de alerta precoce em uso ao redor do mundo, esse tipo de erro ainda pode acontecer, e de fato acontece. Em 2010, houve um incidente na base aérea Warren, em Wyoming. Quando 50 mísseis nucleares Minuteman III ficaram fora de operação de repente, todos os sistemas de alarme que deveriam detectar se os mísseis haviam sido roubados também perderam energia, e o presidente recebeu um informe oficial. Com o aumento das tensões no país, temia-se que Rússia, China ou Coreia do Norte tivessem lançado um ataque cibernético. Na realidade, descobriu-se que o responsável era um cartão de circuito mal instalado, e uma possível crise foi mais uma vez evitada. Em 2018, os moradores do Havaí de repente receberam alertas em seus smartphones avisando sobre uma ameaça de míssil balístico a caminho do estado Aloha. Os moradores foram orientados a procurar abrigo e avisados de que isso não era um exercício. O pânico se espalhou pelas ilhas, mas nenhum ataque ocorreu, já que tudo não passou de um infeliz acidente. Um funcionário apertou o botão errado, acionando a mensagem de alerta. Muitos analistas temiam que os riscos de uma guerra nuclear acidental sejam, na verdade, maiores hoje do que nunca. Uma das razões para isso é que, enquanto os países costumavam garantir que suas capacidades militares nucleares e convencionais fossem mantidas separadas, isso está começando a mudar lenta, mas seguramente. Atualmente, países desenvolvem mísseis que transportam ogivas convencionais e nucleares, como o russo Arshnik e o chinês Dongfeng, 26 Est com ogiva intercambiável para uso direto no campo de batalha. Isso traz um desafio inédito para forças militares e líderes mundiais. Como saberiam se um míssil vindo traz uma ogiva convencional ou nuclear mais destrutiva? Como eles podem tomar qualquer tipo de decisão sobre uma resposta adequada quando nem sequer sabem as capacidades da arma que está vindo em sua direção e só têm alguns minutos para decidir? Com os mísseis ficando mais rápidos e letais do que nunca, as margens para erro estão diminuindo. Na Guerra Fria, afirmava-se que Estados Unidos da América e União Soviética tinham 30 minutos para decidir sobre armas nucleares. Hoje, eles talvez tenham só parte desse tempo. Os melhores mísseis modernos viajam em velocidades hipersônicas, alcançando qualquer ponto do planeta com precisão e eficiência. Antigamente, a comunicação entre essas nações era mais intensa, mesmo com Estados Unidos e União Soviética à beira da guerra. Oficiais intermediários e representantes de cada país mantinham contato discutindo armas nucleares e segurança nacional. Hoje, essas linhas de comunicação enfraquecem enquanto as relações se desgastam e as potências globais tornam-se mais distantes e secretas quanto às suas capacidades e intenções militares. Muitos também não querem ou não se interessam em assinar acordos de controle de armas. Isso pode diminuir o risco de acidentes e escaladas desnecessárias. As condições estão piorando, não melhorando. Com armas mais poderosas, relações internacionais hostis e líderes nucleares imprevisíveis, o risco de guerra nuclear não era tão alto há décadas. O mundo é um barril de pólvora e uma única faísca, mesmo que acidental,
é tudo o que basta para incendiá-lo. Confira nossa análise minuto a minuto de como uma guerra nuclear poderia ocorrer em uma catástrofe global hipotética. Para uma análise mais profunda de um dos mais novos mísseis nucleares, veja nossa análise do Buravesnik da Rússia, chamado de Chernobyl voador. E por fim, não se esqueça de se inscrever no nosso canal também, para ficar por dentro de qualquer ameaça nuclear emergente ao redor do mundo.